Os outros dias da semana ele não representa a mesma coisa que ele era no domingo. Por que isso acontece? Por causa dessa dicotomia de pensamento que vem do gnosticismo, que está enraizado dentro da igreja, o que a gente chama de gnosticismo evangélico. A gente não afirma, mas é exatamente assim que a gente pensa. Por isso que você não consegue muitas vezes, às vezes você trabalha numa empresa por muitas horas e você tem dificuldade de relacionamento com Deus. As dificuldades nossas de relacionamento com Deus, de uma vida de devoção, da nossa espiritualidade, vem por causa dessa raiz que está entronizada na história da igreja lá do século passado. Então por isso que a gente precisa falar sobre cosmovisão cristã. Gostaria de iniciar com esse assunto, porque é um assunto muito presente no nosso dia. É muito presente dentro da gente quando nós olhamos para o irmão e julgamos a espiritualidade dele. Eu gostaria que a gente alinhasse esse pensamento, por quê? Porque isso vai impactar no avivamento que nós temos nos últimos dias. Nós precisamos alinhar a nossa visão, entender quem é Deus, quem nós somos, quem é a igreja, onde nós estamos posicionados, onde nós queremos estar, porque isso vai influenciar aquilo que Deus está fazendo sobre a terra nos últimos dias, amém? E nós estamos na cidade de Marília. Marília tem um grande potencial de viver o maior avivamento de todos os tempos. Aleluia! Eu não sei se você já percebeu quantas igrejas nós temos só nessa rua. E isso já é fruto de um avivamento passado. Glória! Mas nós também sabemos que o reino das trevas avançou e a igreja deu uma paralisada, não deu? Por que será? Porque nós temos estruturas, nós temos fortalezas mentais que nos fazem pensar que uma coisa que não acontecia, normalmente quando acontece avivamento, as pessoas elas são mais livres da glória de Deus. Você acha que Deus não te deu essa capacidade? Deus nos dotou de capacidade. Glória! Nós temos o Espírito de Deus. Estou falando de alguém que representa o reino de Deus. Qualquer esfera que nós atuarmos, nós vamos carregar o Espírito de Deus que pode transformar vidas. Então, se você entender isso aqui hoje, a sua vida vai ser transformada num nível que pessoas à sua volta vão se render a Jesus por causa de você. Aleluia! Você acha que Deus governa a sua alimentação? Ele pode governar a sua alimentação? Você acha que Deus pode governar suas finanças, seus investimentos? Você acha que Deus pode governar a política, decisões de votação política? Então, se a gente pensa que Deus governa apenas o que consideramos espiritual, quem será que governa as nossas vidas seculares? Se eu tenho essa dicotomia, se eu acho que algumas coisas são espirituais e outras não, quem é que está governando esse outro lado? Exatamente onde ele pode ser obedecido. Então, se lá no seu trabalho tem alguém que obedece a Deus, o reino de Deus pode chegar lá. Aleluia! Se lá na sua escola existe alguém que obedece a Deus, o reino de Deus pode chegar lá. Aleluia! Se, passando pela rua da cidade, você está andando na rua e você é uma pessoa que obedece a Deus, qualquer lugar que você passar, Deus pode agir. Glória! Se você passar na frente de um bar, que nós temos aqui na frente da igreja, e você é uma pessoa que obedece a Deus, Deus pode chegar lá. Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém! E aí fica aqui uma pergunta para nós. Nós temos tantos lugares onde Deus não está agindo. Será que Deus está sendo obedecido? Meu Deus! Será que nós estamos obedecendo a Deus? Porque o reino de Deus chega, onde ele pode ser obedecido. Se tem lugares onde o reino de Deus não chegou, é porque nós falhamos. É porque nós não obedecemos a Deus. A Bíblia diz que as nações que estavam em volta, eles começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. Aleluia! Quando Pedro pregou, quantas mil almas se converteram? Porque eles ouviram das grandezas de Deus. Amém? Então, quando a gente fala apenas que Jesus ama, a gente está contando o Evangelho todo? Não. Como é que a gente vai aprender o Evangelho todo? Alguém arrisca? Eu pelo menos boa parte dele. Nos cultos, com os irmãos, convidando o pastor para o cafezinho. Ô, glória! Chama Na casa. Porque o pastor vai saber explicar algumas coisas. Não todas. Mas algumas coisas ele vai saber, que tem um pouco mais de maturidade na frente.